Meu nome é César Marques, eu hoje sou coordenador executivo do Se Essa Rua Fosse Minha, um ONG que tem uma sede em Laranjeiras e tem alguns trabalhos aqui pela Baixada. Bom, meu nome é Marcos Paulo, eu sou artista plástico. Atualmente estou trabalhando em São João de Meriti, sou morador daqui do município e conheci o César e o trabalho do César junto a uma ONG que ele também atuava, e aonde ele surgiu com a ideia, ele começou a falar um pouco sobre o que seria essa questão do grupo, do griot e a concepção do trabalho. E a partir daí eu comecei a acompanhar um pouco da história do trabalho, até que alguns anos depois eu vim a colaborar um pouco mais dentro do processo. Então, dentro dessa atividade que essa rua veio fazendo aqui pela Baixada, uma delas foi justamente essa experiência do griot que o Marco está falando. A gente veio trabalhar numa outra ONG aqui em São João para trazer um trabalho de circo social, que é uma metodologia que essa rua já tem desde 92, desenvolvida a partir da garotada que estava em situação de rua em Copacabana e tal. Então, a ideia ela veio após o encontro com o grupo. Eu vim para cá, para essa organização, para fazer assessoria de educadores que trabalhavam com jovens em vários pontos de São João. Então, em determinado momento, na discussão metodológica, a gente propôs trazer os jovens mais interessados para a gente começar a discutir metodologia junto com os jovens e num processo constante, não ficar falando à distância. E, para minha surpresa, aconteceu uma coisa que não tinha acontecido em vários trabalhos que eu tinha feito na Baixada. Era um encontro que, na minha cabeça, era para trabalhar teatro, né? E apareceram muitos jovens negros. Coisa que várias vezes que eu trabalhei, o percentual era de 1, 2% dentro dos grupos todos. E obviamente que eu achei interessante, fiquei encantado e muito afim de trabalhar uma proposta que tivesse essa relação. Então eu não sabia muito por que de repente apareceu tantos jovens negros e também ninguém foi lá com a intenção de discutir nem questão racial e nem teatro. Descobri isso depois, né? Foram lá por outros motivos, chegaram de outra forma. Então, à medida que a gente foi conversando, obviamente começou a aparecer de cara uma ideia de que, embora tivesse a maioria negra, mas ninguém gostava de se identificar como negro, ninguém gostava de falar da sua identidade negra. Isso, obviamente, aguçou mais ainda o interesse da gente falar e de criar provocações com relação a essa questão da identidade. Bom, assim, grosso modo, ficou também marcado que, para a maioria deles, a ideia de não falar de referências anteriores negras era porque todo mundo tinha como base a escravidão e a ideia de coisas ruins ligadas a negro. Então aí veio a provocação, olha, essa é uma forma de contar a história, será que tem outras? Então o desafio foi, é possível ter outras histórias contadas sobre os negros? É possível que a gente conte outras histórias? Então, na ideia de história, de contar a história, de recontar a história, a gente foi buscar essa referência dos griots africanos, mais frequentes na África Ocidental. Então, comecei a trazer coisa para eles lerem e começamos a provocar. Então, isso criou um ambiente favorável à conversa sobre. Não é isso? Então, claro que nesse início de conversa veio um montão de coisas pejorativas, né? Então, me lembro que um exercício que a gente fez primeiro foi justamente a gente falar isso, fazer tipo uma catarse. Vamos falar de tudo que a gente ouviu de ruim. Então foi um espetáculo só de falar de piadas de negro, não sei o que, era bom. Botar logo tudo para fora para a gente ver o que tem aí, como é que faz. Né? Então era tudo ligado a macumba, ligado não sei o que e tal, tal. Então isso foi a base que a gente começou a fazer. Então começou a se reunir 2, 3 vezes na semana e começar a conversar sobre isso. Aí vinha pessoas, nesse grupo tinha referência de gente que via da igreja católica, protestante e tal, falando isso porque uma das coisas que via, quando pensava a ideia de religiosidade, parecia que estava totalmente atribuída aos negros isso. A ideia da religiosidade, a ideia da macumba. Né? Então, me lembro que teve um dia que ele foi só muita gente levando Bíblia para lá para a gente discutir isso. Na Bíblia também tinha gente que matava animal, não sei o que era isso. O tempo todo ficou interessante por essa coisa da provocação. Eu achei que as pessoas se mantiveram no grupo, que também era bem difícil, eu não ter grupo por isso. Depois eu comecei a trazer os livros, né, nessa coisa de fazer leitura de história. Vamos ler livros de história, quem sabe outras histórias. E como essa coisa religiosa eu não sabia, estava muito presente, eu trouxe um livro desse tamanho, grosso demais, que era um livro do Reginaldo Prandi, o Reginaldo Prandi, que é um pesquisador de São Paulo. Tal. Então, virou um encantamento as histórias dos orixás. Eu acho que por 2 motivos. Primeiro, pela sexualidade, muito forte. Todo mundo comia todo mundo, mais ou menos assim. E a porrada comia. Então, assim, estava aparecendo outro tipo de deuses
com outro tipo de referência. Então era excitante para as pessoas falarem, eles ficavam apaixonados com as histórias que tinha ali. Então isso criou uma relação tão forte com a ideia que acabou girando no meio de tudo que as pessoas queriam fazer isso. Então a gente começou a pegar essa leitura e começou a ser uma roda de histórias. Então a gente lia pra gente, mas falou, por que a gente não abre a roda? Então convide alguém. Então a roda que era só entre a gente, ia trazer outras pessoas, a gente lia lá no lugar que a gente estava ali, em outras salas, era isso. Causava muito susto nas pessoas, né? E eles iam se deliciando. E depois a gente descobriu uma coisa que eu brinquei muito e falei assim, começou a aparecer os macumbeiros. Quando a gente começou a mostrar e trazer, gente, a gente precisou ouvir pessoas que não conhecem. Aí começou a trazer Ialorixás, para a gente ouvir eles contando essas histórias. E ficamos encantados, porque por mais que a gente quisesse ensinar uma técnica contador de história, essas pessoas eram maravilhosas quando elas contavam história. Tem um cara que o Marco depois fala que ele fez um vídeo com ele chamado Dica. Ele se dizia, para ele na religião dele era Doté Dica, então um sacerdote. E ele contando histórias, as pessoas ficavam assim, apaixonadas, né? Depois trouxe uma outra senhora. Então, quando começou a aparecer isso como um valor que atribuía parecido com as coisas que estavam no livro, não sei o que, todo mundo começou a descobrir que tem uma avó, uma tia, alguém. Então começou a aparecer os macumbeiros de família, né? Todo mundo queria, né? Passou a ter um outro valor para as pessoas que achavam que isso era só ruim. E aí começaram a apresentar, falar de pessoas que também faziam parte da religião, né? Depois disso, a gente, nessa linha que estava interessante, a gente começou a ler junto um livro chamado Igbadu, A Cabaça da Existência, que é um livro de um cara chamado Adilson do Oxalá. O livro também era maravilhoso, também continuava com esse encantamento, né? Era assim, era a criação do mundo na visão Nagô. Né? Como é que o mundo foi criado, E era sempre marcada por muita luta política, por muita sexualidade, então isso as pessoas estavam apaixonadas. Quer dizer, o mundo foi criado, aí depois os orixás homens não queriam dar lugar para as mulheres se organizarem, assim, tipo aquela coisa esqueci da Lisístrata, tá, né? Quer dizer, então as mulheres passaram, então ninguém transa com ninguém para ter o poder da gente, o Xum fazia isso, então essas histórias eram encantadoras. Então foi várias horas de histórias com o Igbadu, até que a gente resolveu montar um espetáculo, né? Então, até nos espetáculos teve umas coisas legais também, que o Marcos falar, que nesse processo de preparação, o Marcos começou a fazer uma coisa linda também, maravilhosa, que foi uma sessão de fotos, criou o figurino e também uma sessão de fotos, que foi para Cachoeira, filmar. Então isso foi virando uma coisa maravilhosa. Não sei se de repente... Esse processo todo, na realidade, assim, antes de isso ir para a prática, isso foi muito discutido. Em que sentido? Dentro do trabalho que era feito, né, assim, tinha uma instituição que nós trabalhávamos, e dentro dessa instituição o César ele tinha um papel muito forte, que não só ele era a pessoa que acompanhava todo o processo, dinamizava tudo, ele fazia toda essa coordenação, né, essa parte mais conceitual, como também ele começou a perceber essa oportunidade de também criar um grupo totalmente diferenciado. Não era necessariamente um grupo de teatro, não era de dança, não era de circo, era meio que tudo junto ao mesmo tempo, mas com essa proposta de tentar ver que bicho ia dar. E eu acho que mesmo com essa ideia muito clara na cabeça, que era a questão da ideia do griot, o griot meio que surgiu espontaneamente. Como assim? Surgiu uma oportunidade no Circo Voador de se fazer um trabalho, e aí no caso eu fui lá para tentar vender um pouco do peixe da instituição, o que cada um está fazendo. E comecei a vender um pouco, não do que eram os grupos, mas do que os grupos pretendiam ser. E falei um pouco sobre cada grupo que nós tínhamos dentro da instituição, o que eles poderiam estar montando. Dentro da área musical, dentro da área do teatro especificamente, dentro do que era o grupo que o César acompanhava. E comecei a falar para o cara ficou tão encantado sobre a possibilidade, o que eram todos os grupos, que ele falou que, traz todos os grupos para cá, vamos apresentar aqui no Circo Voador todo mundo, dentro do festival. Aí eu trouxe, falei com cada um dos dirigentes dos seus grupos, o César dentro do grupo dele e os outros. Criamos essa questão da necessidade de fazer, e o César comprou muito bem a história. Então, assim, eu acho que o que fez com que a gente tivesse um laço maior foi também o nível de confiança, né? O César não chegou nem a ver os figurinos prontos antes deles irem. Então, assim, a ideia era dele, a concepção era dele, toda a parte do teatro era dele, mas ele não viu nem os figurinos, só ficou sabendo como é que era a roupa depois que as pessoas já tinham apresentado.
E nós criamos toda essa questão, essa plástica em volta dos grupos, né? Essa caixinha de presente. Assim, você já tinha uma ideia montada, já tinha um grupo que estava se preparando, sendo montado para isso, e faltava dar o figurino, a roupa dele. Mas não era apenas a roupa de vestir, era como é que ele ia aparecer, eram os detalhes, era a concepção dos cabelos, era como é que as pessoas tinham que estar no palco, era como é que elas deveriam parecer com a questão das fotografias. Então, assim, montamos sessão de fotografias, montamos roupa, fizemos uma série de questões que conseguiu ali dar o formato final do trabalho. Quer dizer, o trabalho já existia na concepção, já existia na prática do aviamento, mas precisava vestir as pessoas, e as pessoas foram vestidas. E nós apresentamos o Circo Voador, e assim, por melhor que tenha sido os outros trabalhos dos outros grupos, o griot chamou a atenção. Então, assim, a concepção aí começou ali. Nem o nome griot a gente estava usando ainda, mas a gente começou a usar essa concepção do griot a partir do Circo Voador, e isso criou um auê muito grande dentro do local de trabalho, porque, na realidade, isso criou uma ciumeira muito grande dos outros trabalhos, porque eles viam no grupo um diferencial. Não era só o grupo de dança, não era só o grupo de teatro, não era só o grupo de circo, era tudo ao mesmo tempo, e as pessoas tinham outro brilho, tinham outro olhar, tinham um outro respeito consigo mesmo, porque eles viam um trabalho acabado. E isso durou durante muitos anos, assim, isso repercutiu muito para a gente. Dentro dessa concepção do griot e dentro da concepção do grupo, houveram outros desdobramentos de histórias diversas, né? De projetos que surgiam para o grupo fazer, de ideias que o César trazia, vamos fazer isso, vamos botar isso, aquilo, e a gente começava a entrar, embarcava na história. Ele vinha com a ideia e dizia, a gente pode fazer assim, a gente comprava a ideia e começava a realizar. Inclusive, parte disso que nós estamos passando por hoje, no caso dessa questão da entrevista, da filmagem, nós tivemos um trabalho chamado Memória Viva dentro do grupo, e nós também fazíamos entrevistas junto com anciões locais, pessoas locais da comunidade. Os jovens faziam essa entrevista. Esse papel de estar atrás da câmera, filmar e depois editar, era o jovem que fazia. Então, assim, o grupo ele foi um marco na história da parte do município e da história dos grupos de cultura da cidade. Acho que tem duas coisas que o Marcos falou aí que é interessante também pegar um dado, que uma é essa coisa das ferramentas servirem para contar uma história. Se a gente vinha dessa rua com uma característica de um circo que a gente aprendeu junto com a Intrépida, né, que tinha uma coisa mais do virtuosismo, aqui o circo ele servia para contar a história. Então você usava a coisa do circo para servir a uma história, a uma ideia, né, que eu acho legal dessa coisa da arte, não ter o exibicionismo pessoal, né, e nem os truques, assim, serve para contar a história. Eu me lembro que, por exemplo, o pessoal aprendia, tinha aula de circo, tinha aula de teatro, tinha aula de dança, mas era a história que definia. Eu me lembro que nessa linha que foi o Circo Voador, por exemplo, tem uma cena, que acho que foi uma cena marcante, por esse conteúdo dos orixás, né, de humanidade, né, quer dizer, que eram deuses, né, de justiça, mas ao mesmo tempo eram vingativos, eram um grande potencial sexual, que eu acho que era uma coisa que marcava muito os jovens. Então tem uma história de Xangô, que Xangô, Inhansã e Ogum, né? Que Xangô vai visitar o Ogum, que é irmão, e de repente chega lá e ele se encanta com Inhansã e tal, não sei o que, e Inhansã vai para algum lugar, catar flores, alguma coisa assim, e Xangô vai junto e lá ele estupra Inhansã. Então essa cena, para acontecer, foi interessante, que a gente usou, né, lembra dessa cena? Quer dizer, usava a coisa dos tecidos, aqueles tecidos circenses, que na hora que Xangô sai atrás de Inhansã, ela sai correndo, como Inhansã tem a coisa do vento, do voo, ela sai correndo, pega aqueles tecidos, sobe e faz um texto da Bíblia, do Cântico dos Cânticos, lá em cima. É outra coisa do pessoal identificar, aqueles orixás estavam fazendo um trecho da Bíblia, e eles dois fazendo aquele texto, sei o que, depois ele desce, ele estupra, ele cena. Era isso, as coisas eram encantadoras por isso. E tem uma outra cena que é de Xangô, que tinha as três mulheres, Oxum, Obá e Inhansã, né? E que tem a história de que Inhansã rouba o fogo de Xangô, né? Então ela vai pegar alguma coisa, a pessoa diz que ela não abrir, que é justamente o segredo que é o fogo. Então tem uma cena linda, que a menina foi treinada também de circo, que ela pega assim, uma coisa de algodão, um fogo enorme, que ela bota na boca, aquele fogo enorme sai da boca. Então, de novo, as técnicas se servindo para a força da história. Então, entre as pessoas ficarem ligadas à técnica e à história e à verdade, aquele significado era fora do comum, essas possibilidades que tinha.
Mas junto com essa coisa da produção estética, da produção artística, tinha toda uma preocupação de como as pessoas estavam envolvidas com o projeto de cidade, com o projeto do bairro, com o projeto das coisas. Me dizia assim, bom, a gente pegou inspiração de griot, mas ninguém é griot, porque griot você não vira griot, você nasce griot, não é isso? E obviamente griot, a referência que a gente tem na África, são os mais velhos, têm tempo de vida. Então vamos procurar os griots daqui, né? Foi por isso que o Marcos falou lá daquela coisa, vamos ouvir os mais velhos. Que era para a gente importante, porque a gente já tinha observado de cara, que nem muito que a gente falava também tinha muito valor. Porque está falando dos velhos de 60, 70, que cada vez mais novo você é velho, tudo que você fala não vale nada. Então, e o jovem mesmo fala, não, que chato, minha mãe só fala besteira. E isso foi fundamental a gente perceber, que essa história da oralidade do isso foi melhorando a escuta dele sobre o que falava a mãe, que não sei o quê. Até porque a gente leu um montão de livros, minha mãe fala isso, e não sei o quê, fala com de bobeira. Aí começaram a dar valor, então vai ouvir em casa. Então, vocês vai em casa, ouvir história, trazer aqui para a gente contar, montar, discutir, não sei o quê. E depois a gente pensou esse projeto, Memória Viva, que era ouvir 10, não sei, hoje foram 10, ou quase isso, né? Na realidade nós fizemos entrevista com 12 pessoas. Isso. Depois botamos na planilha a possibilidade de 10, mas finalizamos o trabalho com 8 pessoas. Então, na verdade, aí teve uma oportunidade, que a gente falou dessa coisa de produção de projeto, eles escreveram um projeto, a gente indicou lá, vai na fase, tem pequenos projetos, conseguiram, sei lá, 5 mil reais, assim, uma coisa assim. Um valor, compraram uma câmera, compraram não sei o quê, e foram pra rua, pegaram um dinheirinho para pagar a bolsa de quem estava fazendo, foram pra rua gravar. E esse filme, então, essa coisa do prêmio lá aquele Cultura Nota 10, não sei o que, eles fizeram isso, foram ouvir os mais velhos. E eu sempre gosto de contar uma história desse filme, que é encantador, é a história de uma senhora, Isabel, que ela passa a história do filme todinho contando sobre a construção do bairro da Praça da Bandeira, e toda a história dele é contada a partir da igreja, porque a gente se reunia na igreja, e aí fazia aquelas quermesses, não sei o que, e no final do filme a mulher parece toda paramentada, aquela de Umbanda. Maravilhoso essa coisa do sincretismo, é claro, da agilidade do barco, do pessoal, de poder fazer isso, levar a gente para a história do dia, parecia que é a maior carola. E devia ser também, né? Mas no final ela parece toda paramentada lá, falando, muito bacana. Então tinha um outro rapaz, o seu Vicentino, o seu Guilhermino, sei lá, aquele que é da Cara Cultura. Isso a gente está falando de alguns anos atrás, cerca de uns 10, 12 anos atrás, tá? Não, mas não sei, eu quero marcar assim, porque tinha, por exemplo, essa senhora, que era muito referência aqui por ser uma pessoa de... Albertino. Seu Albertino, as pessoas, ela ser uma pessoa de como é que fala? De rezadeira, tinha uma referência às pessoas por isso. Seu Albertino é alguém que fez toda a militância política, de associação de moradores, de reunir pessoal para a gente, cada um tinha uma maneira de entrar, tinha um outro cara. Assim, é um vídeo super legal, porque a proposta da gente foi depois, não conseguiu fazer isso muito tempo, era levar para as escolas e o jovem debater com os outros jovens na escola. Então chegou a acontecer isso, mas muito pouco, porque essas coisas... que a gente até falava antes de chegar, que essa coisa dos projetos, né? Faz um projeto, depois termina, fica tentando arrumar grana, tem um hiato, para e perde muito. Mas era um posicionamento político com a arte, quer dizer, tinha uma série de ações junto com isso. Todo mundo sabia que quando eu estou discutindo cada espetáculo, estou primeiro trazendo questões, colocando em cena questões que elas estão presentes no nosso imaginário, na nossa vida, mas elas não estão em cena. E essa referência para o Enig Badu, marcante para mim uma vez, que a gente foi fazer um espetáculo lá em Nova Iguaçu, no Silvio Monteiro. E tinha quase 200 pessoas lá lotando aquilo tudo. E no final teve um tremendo debate das pessoas sobre por que a gente botou esse personagem assim, essa coisa da religião ou não, por que Exu é assim, eu sei que é lá na série. Eu falei, nós somos artistas, estamos investigando isso, mas não entendemos isso do ponto de vista da religiosidade. Nós temos um profundo respeito histórico por isso que a gente está fazendo, que é impossível que isso não esteja em cena, mas não é, mas era um dia ótimo, que estava mãe Beata de Iemanjá, a discussão está aqui, a gente vai sentar e vai ouvir, vai dizer o que a gente também, mas é bacana, porque estava dentro de um teatro, né, de uma certa forma cuidada para isso fazendo lá. Então a gente depois pegou uma trajetória de teatro que era tentar, a gente começava, as pessoas faziam a leitura, iam para as escolas fazer leitura de livros, que a gente tinha uma outra coisa que nos preocupava, era a quantidade de crianças, né, principalmente negras, fora da escola, que a gente via aqui mesmo, né, quando a gente começou aqui, a gente ficou encantado uma vez no ensaio, que tinha umas crianças, tá vendo? A gente abre aqui e vem um montão. Tinha uma menina aqui ótima, acho que foi até essa que apareceu aí, que dançava, tudo que a gente fazia aqui nos ensaios, depois quando pegou o livro, a menina só faltou chorar, com 10 anos, eu não conseguia ler nada. Eu falei, caralho,
porra é essa? Como é que pode isso? Sempre ficava, o que a gente faz com relação a tudo isso? Então era isso. Eu me lembro onde a gente ficava uma vez, que a pessoa, não, a criança não gosta de ler. Uma vez que foi o primeiro espetáculo que a gente fez infantil, que a gente botou na entrada do local uma roda de livros. Um montão de crianças saiu do futebol, né, e passando por ali, que os passarinhos normalmente correndo, estourando tudo, um montão deles sentou e ficou ali. Ninguém pediu nada, ninguém mudou nada, ficaram folheando os livros, bonita, aquela coisa no chão, colorida, cheirosa, né? Eles ficaram ali horas. Vai lá, como é que não gosta? Né? Então tinha toda essa relação de provocação. Então a gente pegou também uma maneira de pensar o trabalho estético, era muito disso. A gente começou a adaptar livros. Teve um infantil que a gente fez, que a gente estava lendo um livro chamado Baú de Histórias, que era um livro, eu não lembro o nome do autor agora, que ele dizia como as histórias se espalharam pelo mundo. Uma história que fez uma referência de um conto africano, que era isso, né? Que um cara chamado Anansi, que era um velho, né, de repente descobre que não tinha mais história do mundo. Então ele vai lá, descobriu que a história estava com Deus. Então ele sobe para uma teia de aranha e vai lá pedir a Deus para rever a história, que tinha que ter história no mundo. Né? E Deus vai lá, o Niame, manda uma série de tarefas para ele fazer para depois ter história. Depois que ele passa todas as tarefas, mostrando inclusive essa relação, né, de um velhinho tão fraco que não tem um valor nenhum, que era o que Deus dizia para ele, de repente ele mostra que tem astúcia e capaz, como todas as crianças, de sobreviver e conseguir não sei o que lá. E a partir daí a história se espalha pelo mundo. E uma história meio de terror que era do Ula, Mulher Canibal, do Rogério Andrade Barbosa. Depois que a gente leu em várias escolas, a gente foi naturalmente encenando. Essa era uma outra coisa legal. Você vai contando, até que parece que a história está dentro de você querendo sair. O personagem sai a partir desse desejo quando está pronto. Então vamos ver como é que a gente cuida disso para encenar. A gente montou junto, teve um dia que a gente montou num espaço que era alternativo, uma quadra, vamos dizer assim, montamos o Igbadu à noite, adulto, e montamos os contos africanos para garotada, né? Mas essa coisa da adaptação do livro também. Então essa coisa dos projetos que tinha junto e dessa ideia de pensar essa relação étnico-racial nessa coisa da Baixada. E onde entra aí, César, uma coisa que eu suponho que o estudante que esteja vendo o vídeo talvez esteja se perguntando, vocês fizeram várias referências, mas o que é exatamente griot? O que significa griot? De onde vem? Qual é a concepção do griot? Eu sei que a experiência não se resume a isso, vocês estão falando de várias coisas ainda, em religiosidade em geral, literatura religiosa, vídeo, teatro, circo, mas eu queria, essa palavra deve ter despertado a curiosidade. Então, os griots, a tradução mais simples que a gente tem aqui, são os contadores de história, que é muito frequente na África Ocidental, principalmente Mali, Burkina Faso, que são aqueles sujeitos que são responsáveis pela transmissão da memória, da história, os guardiões da história. Esse é o papel do griot. Principalmente preservação das famílias, da história das famílias, eles é que vão cuidando disso. Né? Então, essa é a figura que a gente tem dos griots. Né? A gente teve contato com um griot que vinha aqui no Brasil várias vezes, que era o Sotigui Coeté, que inclusive foi um ator que trabalhou com o Peter Brook, que fez o Barra Barata, ganhou uma dimensão muito grande, trabalhava a partir dessa ideia da palavra, do contador de histórias. Não é isso? Então o griot em geral ele tem essa característica, até que o Marco falou da mistura de tudo, que em geral ele é o contador, ele é um encantador, ele canta, ele dança, porque ele de alguma maneira ilumina e seduz a partir dessa história que tem a ver com a tradição, que tem a ver com as relações de memória dessa região da África, né? E é alguém que sabe inclusive o poder da palavra. A palavra é algo que precisa ser cuidada, sabe da palavra, o quanto ela pode ferir, o quanto ela pode guardar, o quanto ela pode fazer bem para as pessoas. Tem uma tradução num dos lugares lá que griot é chamado de L, que é sangue, né? Para pensar a coisa do griot e da palavra como coisa do sangue que corre na veia, a importância dessa coisa daí. E a gente pegou essa referência por quê, como eu tinha dito? Porque a referência dos jovens aqui de não querer falar da sua identidade negra era baseada em quê? Que a gente levantou. Porque tudo que eu sei de história sobre negro é coisa ruim. Ele falou, será que não tem outros contadores de história? Quem escreveu essa história? Como é que a gente escreve ou reescreve a nossa história? Aí está a base da onde a gente começou a fazer a investigação. Por isso que era muito importante o tempo todo saber a história de cada um, da vida onde, quem é teu pai, quem é a tua mãe, né? Essa coisa mais ancestral por ali. E essa codoralidade, aprender que valor tem esse conhecimento da minha família, que eu nunca dei valor, porque é uma coisa que não está no livro. Então,
tem toda uma desqualificação. Como isso mudou quando eu comecei a perceber que dentro dos livros eu tinha uma série de referências que foram pesquisadas com a minha mãe, com meu pai, com um montão de gente que era analfabeto de alguma maneira ou o que for. Só uma parte. Né? A religião também, eu acho que ela apareceu aí com força, porque essa era uma das atribuições que os meninos negros davam para si. Eu sou negro, sou coisa ruim, sou do mal, sou da macumba. Isso independente de participar ou não, parece que ninguém foge disso. Entendeu? Independente de gente, como eu falei, que era católico, que era protestante, mas a ideia do mal, da macumba, parece que é o que está em todo mundo. Só uma partezinha. Talvez as pessoas, por não estarem muito ligadas, ou talvez não tão inteiradas na questão do que seria a questão da cultura africana, da importância da oralidade dentro da parte cultural, tentar entender hoje, por exemplo, a sociedade atual, sem internet, sem jornal, sem livros, e talvez uma sociedade onde 90% ou 100% das pessoas fossem analfabetas. Como é que a gente perpetua a questão do conhecimento, né? Conhecimento da medicina, conhecimento de qualquer outra coisa, a não ser pela oralidade, né? Falar para o outro. Aí, se a gente começar a tentar entender que hoje, para nós mantermos o nosso conhecimento vivo, ninguém sabendo nem ler nem escrever, nós precisaríamos estar um passando para o outro, talvez tentar entender exatamente qual é a importância daquelas pessoas da sociedade que ficariam encarregadas de estar carregando este conhecimento um para o outro. Pessoas que eram preparadas desde pequenos, e pessoas que ouviam de todo mundo até um momento onde estivessem preparados e saíssem por aí, o Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, contando para as pessoas o que acontecia aqui em São João, como é que se dava. Tem uma prancheta em cima do carro ali. Você pega para mim? Como se dava essa cultura, né? Assim, qual a importância do cara que sai por aí para poder contar a história para todo mundo? Qual a importância da pessoa que sai por aí para poder dizer como é que está a política em São João? Quem foi que ganhou a última eleição? Como é que a medicina acontece? Assim, a cultura da oralidade, ela foi essencial nas culturas primitivas para poder perpetuar o conhecimento dos mais velhos. Eu retenho o conhecimento, eu preciso passar isso adiante. Quem me ouve e quem perpetua e quem replica esse conhecimento. Logicamente, essa palavra griot, em outras línguas, tem outros significados, né? Se você for pegar aí, por exemplo, na Europa, era muito conhecido o bardo, que era o cara que o rei chamava o bardo vinha, o rei falava alguma coisa para ele, e ele, através de algumas até de música, de dança, ele saía para alguns locais de algumas regiões e contavam isso. O menestrel, por exemplo, era também uma outra forma de griot, era o cara que contava a história através da música, passava isso adiante. Em São João, inclusive, nós temos uma lei que, a partir desse conceito de griot, né, só foi mudado um pouco da palavra, porque na verdade, se eu não me engano, talvez o César me corrija se eu estiver errado, a palavra griot é de origem banto. Só que como a maioria do povo que veio para o Rio de Janeiro era urubá, não, aqui nós temos uma lei... Rio mais banto. Aqui é mais banto, né? Mais banto. Então, no caso, era urubá, e no caso, como aqui veio mais banto, então, no caso, tem uma lei na cidade chamada Quipalô, que é justamente o contador de histórias, né? Que a lei diz que tem que perpetuar a memória daquelas pessoas que são os produtores intelectuais da cidade, as pessoas que têm o conhecimento, são pessoas de notório saber, são pessoas que fazem alguma coisa na cidade. Então existe uma lei aqui chamada Aquipalô, que já está em vigor já há uns 4 anos, mas infelizmente não é muito divulgada, e também junto à lei não foi criado outros subsídios para que realmente tivesse algum tipo de investimento para que isso acontecesse, né? E quanto a essa questão que o César está falando em relação a essa questão do que o grupo se propõe, né? Porque na verdade assim, o grupo surgiu por vários motivos, mas ele fez com que muita coisa acontecesse na cidade. Por exemplo, você não tinha uma outra ferramenta para poder discutir, por exemplo, religiosidade, né? A crença das pessoas. As pessoas às vezes têm muito milindre, tem um tabu muito grande em volta do que como você discute a religião. Você diz o tempo todo que você prega uma coisa, uma crença, e você às vezes não permite com que o outro também fale um pouco sobre a cultura dele. E quando você traz um espetáculo, onde é um espetáculo popular que discute a questão de religiosidade, discute a questão discute os orixás, fala um pouco sobre a questão da cultura negra, aí algumas pessoas inclusive nos procuravam e falavam assim, pô, que legal, tal, eu sou espírita, eu sou umbanda, e ainda falava, cochichava como se isso fosse um pecado enorme, né? Que aí começa a se descobrir e dizer, pô, não sei o que lá, tal, pô, frequento também terreiro.
E assim, as pessoas ficavam muito no milímetro o tempo todo para poder dizer o que eram, né? Porque aqui em São João do Meriti, quase em toda esquina você encontra uma igreja. Então, assim, a cultura é muito forte para ser. Eu, por exemplo, eu não sou evangélico, eu não sou espírita, eu não sou da Umbanda, eu não sou católico, eu acredito em Deus, mas eu não tenho necessariamente uma relação ligada com crenças. Eu respeito a religião de todo mundo, mas eu conheço um monte de outras pessoas que são ligadas a religiões que não querem sequer discutir as suas religiões, não conversam, não necessariamente que tem que deixar de acreditar ou ser o que são, né? Mas minimamente tem que saber sobre outras coisas, e as pessoas não querem. As pessoas cultuam dizendo que qualquer coisa que não seja da Bíblia, que seja de outra religião, é coisa do diabo, é coisa de, sei lá, é uma coisa ruim, e não querem discutir disso. Então, complementando só rapidinho, para poder passar para o César também, costuma haver aqui na cidade, por conta até da lei, né, é a Semana da Consciência Negra. Então as escolas têm que obrigatoriamente trabalhar a questão da cultura negra nas escolas. Aí algumas pessoas que a gente acompanhava a parte da educação, quando iam trabalhar isso com as crianças em casa, que queriam fazer um teatrinho, queriam fazer alguma coisa desse tipo, que tinha que falar um pouco sobre orixás, tinha que falar um pouco sobre a questão da Umbanda, sobre cultura negra, que iam vestir as crianças e diziam assim, não, nós vamos vestir vocês de baianinha, porque ninguém botar roupa branca, você não convence a criança que aquilo ali é roupa de baianinha, ela contava em casa, e quando a criança botava em casa, a mãe na escola reclamava porque estava botando roupa de orixá, roupa de santo no filho. E aí tinha um problema danado dentro das escolas, porque as pessoas não permitiam sequer que isso fosse discutido, sem contar que praticamente 80% hoje das professoras de ensino regular, ou então no caso ensino infantil, elas são evangélicas. Então aí tem um outro problema, porque a direção da escola tem a lei que diz que ela tem que aplicar isso, mas quando ela vai chamar o corpo docente dela para estar conversando sobre o assunto, as professoras se recusam a falar sobre esse tema na escola. E aí hoje, por exemplo, aqui é trabalhado isso como africanidade. Então o pessoal não fala sobre cultura negra e tal, o pessoal trabalha a africanidade e tentam, inclusive, achar todo tipo de artifício possível para meio que mascarar um pouco disso, para dizer que está trabalhando a cultura dentro das escolas, está trabalhando a lei dentro das escolas, mas tenta fazer isso um pouco mais europeu, trabalhar um pouco de folclore, como Saci Pererê, alguma coisa assim, para maquiar um pouco da história, né? E tem outras coisas também super interessantes, né, que tem a ver com a questão do grupo, porque na verdade o grupo tem todo esse perfil cultural, esse perfil artístico, mas acaba que mesmo não sendo esta a intenção, ele trabalha muito essa questão social, política, né? Os jovens, que eu acho que é o outro desdobramento, talvez até mesmo poder estar concluindo, eles vinham de vários segmentos, né? De várias famílias. Então você tem famílias de classe média baixa, famílias um pouco mais pobres, mas eu acredito, pelo menos foi o meu ponto de vista, ao conversar com alguns jovens, eles não tinham muita expectativa de vida, de o que eu vou fazer da minha vida agora, quem eu vou ser, o que eu vou realizar, como é que eu vou concretizar meus sonhos, ou sequer qual é o meu sonho, né? Muitos deles falavam no grupo em se dar bem, todo mundo dizia, eu quero terminar o estudo, porque eu tenho que arrumar um emprego, eu quero me dar bem na vida, tal. Então assim, esse contexto de me dar bem na vida era meio complicado, né? E eles seguiram por caminhos muito interessantes, né? Assim, não só por oportunidades que foram criadas mediante estarem num processo, num projeto, mas também pela concepção do entendimento do que eu quero para mim. Então muitos deles começaram talvez mudar a realidade de vida deles hoje, a partir do momento que eles começam a entender o que eu quero para mim. Que mesmo aqueles que eram católicos, que eram evangélicos, se permitiram discutir outras coisas, não deixaram de ser o que são, mas se permitiram discutir outras coisas. E ao permitir-se discutir outras coisas, começaram a mudar um pouco deles, talvez, da visão da vida, da visão da sociedade. E hoje, alguns deles têm uma condição, talvez, um pouco melhor de disputar o mercado, de ter um entendimento de família, de ter um entendimento de sociedade, de conseguir ver o que querem da vida. E talvez, hoje, alguns deles consigam responder, caso a gente venha a perguntar, o que querem para eles mesmos e o que vão fazer da vida deles. Aproveitando essa sua observação, eu queria perguntar uma coisa ao César. Eu me lembro que quando eu trabalhava no César Rua Fosse Minha, 91, 92, além de conhecer bastante a dinâmica dos meninos e adolescentes que estavam na rua no Rio de Janeiro, vocês já tinham experiência na Baixada. Eu me lembro que você falava para mim de uma distinção entre a realidade do Rio e da Baixada.
Eu acho que a situação mudou muito de lá para cá, eu acho que essa dinâmica da rua é outra, mas eu queria saber de você, quer dizer, você está trabalhando na Baixada, você teve um trabalho em Queimados também, não teve? A gente montou o circo em Queimados. Montou o circo Queimados. Montou um circo enorme em Queimados. Eu queria saber, você que conhece as duas realidades, há uma distinção entre um e outro, quer dizer, o que é a criança ou adolescente da Baixada, o que é a juventude da Baixada em relação a essa juventude do Rio de Janeiro? Não a juventude burguesa que eu estou falando, mas a realidade de rua. Na verdade, eu acho que, quer dizer, a gente falando de 91 para cá, também houve muita mudança no sentido do que a gente tinha de possibilidades aqui na Baixada, né? Quer dizer, a própria ideia de rua é bem diferente de lá para cá, né? Se a rua lá, principalmente com a galera daqui, que está por lá, é um lugar de expiação de algo que tem que ser varrido, aqui tem uma perspectiva de acolhimento, de reconhecimento, de identidade, de socialização. Tem milhões de outras possibilidades que devem ser cada vez mais fomentadas, essa coisa de uma convivência mais comunitária, que também com o tempo vai se perdendo, à medida que você vai tendo, quer dizer, uma superlotação dos espaços, né? Cada vez menos as pessoas podendo conviver na rua, mas atualmente você tem uma migração de pessoas ligadas a tráfico que é expulsa de lá das UPPs e vem para cá, que aí torna-se um corpo estranho na movimentação das pessoas. Isso é complicado, mas quer dizer, uma outra questão fundamental que fez, claro, a ideia de ficar Baixada também tem a ver com a minha história de ter sido criado aqui. Aposta sempre assim, um nível de potencial, de criatividade, de mobilidade, de relação, principalmente com a arte, com a corporeidade que tem as crianças aqui. Que eu lamento a minha filha que mora lá hoje se retira com relação a isso. O que salva é que ela sempre reclama, meu Deus, pai, por que a gente não tem uma casa de chão? Tem alguma coisa nela querendo sobreviver a isso. Então, é isso, as crianças têm um enorme potencial e que é crítico que você não tem estrutura para que se desenvolva. Quando a gente montou o Circo Queimado, era louco o que as crianças faziam, ficava assim, sentava na lona e ficava vendo as coisas. E outra, era surpreendente, o primeiro espetáculo que a gente montou, quando estava perto de montar, as crianças, na verdade, em função seja do trabalho dos pais, seja do que for, muitas famílias veem espaço como esse como um depósito para colocar as crianças e protegê-las do mal que está lá fora. Né? E necessariamente nem todo mundo acompanha. Estou dizendo isso porque lá em Queimados, quando a gente estava quase chegando na época de montar um espetáculo na Dona, a gente quase que obrigou toda a família a ir lá um dia de sábado. E as mães, principalmente as mães, por que as mães? Né? Porque os pais ainda são mais distantes disso. Né? Espantaram com o que as crianças faziam. Porque para essa mãe, as crianças, é o que elas ouviam da escola, ficaram, são burras, não têm capacidade, como é que ela consegue fazer isso? É isso, né? Se equilibrar no monociclo, jogar a bolinha, subir no tecido, eu não consigo entender como é que não consegue fazer isso. Eu não consigo, assim, bobo, né? Como é que você aprende a desacreditar no potencial do outro, de onde você ouve, você vai repassando. Isso é criminoso, não que seja intencional. Eu falei isso numa palestra às vezes com os jovens, e eu fiquei bom falando isso com os jovens dos colégios, eles refletiam como se ainda fosse verdade eles ouvirem isso, que vocês são boas, você não vai dar uma parada na vida, aí vai lá e quer o seu lugar assim. E as crianças com um potencial incrível, muito criativas, muito inteligentes, com um nível de fora do comum, né? Aí escolhendo também assim, como em alguma instância a escola faz muito mal para essas crianças, mesmo porque de alguma maneira você não consegue lidar com esse potencial, com essa criatividade, com essa vontade louca de viver, você enquadra, faz mal para o corpo, faz mal para a mente, não sei o quê, e aí depois você diz que elas são burras e não conseguem passar naquelas coisas. Eu acho que é uma tragédia ali. Para voltar um pouco, o Marcos falou dentro dessa linha, obviamente que a gente, do ponto de vista institucional, algumas orientações político-pedagógicas, se não gosto muito desse termo, vamos pegá-la. Que é também você trabalhar na orientação da lei, não da lei que o Marcos falou daqui, mas a lei 10.609, que impõe o estudo da África, da cultura negra, na escola, uma lei de 2003 do governo, que até hoje não acontece direito nas escolas. O máximo que o pessoal faz é chegar no mês da consciência negra e fazer uma festa, porque as pessoas falam de cultura negra, só conseguem entender que é macumba, não conseguem entender um outro universo de coisa, não conseguem perceber toda a influência na formação da nossa sociedade, isso é uma dificuldade.
Não é isso? Aí nessa hora todo mundo aparece com uma história de que não pode falar porque a escola é laica, não sei o quê. Embora eu andei toda a escola da Baixada quando foi montar a jornada de educação, promoção da igualdade racial, toda secretaria que eu entrei, ela tem um salmo, ela tem um crucifixo, ela tem alguma coisa pregada nos lugares que você entra, e é laica. Outra coisa você não tem como fazer. Então, essa lei foi criada em 2003, né, depois foi criada em 2008 a 11.645, que obriga o estudo da cultura negra e indígena na escola. Quer dizer, existe um tremendo buraco na nossa formação, que se a gente sabe que a gente foi constituído por uma sociedade europeia, indígena e africana, a gente obviamente só aprendeu a relação mais europeia. Por isso essa ideia de que as crianças acabam tendo uma visão complicada da história da cultura africana. Por isso a importância do trabalho dos griots pegar essa perspectiva. E a escola está o tempo todo lajeada. A gente também, quando começou, tinha algumas pessoas do griot que tinham muita dificuldade, estavam afastados da escola, que não conseguiam. A escola você tem, no mínimo, ter uma relação de enfrentamento, porque a proposta dessa escola é botar você para fora. Não é isso? Então não pense que se vangloria que saiu dela, porque um pouco da perspectiva é essa. Tem que ver como é que você resiste, né, e ultrapassa, que em algum momento vai ter uma outra possibilidade de lidar com esse conhecimento. Então, todo o trabalho nessa linha era isso. E tinha uma outra coisa que é legal, que a gente acha bom que está aprendendo, mas conhecimento só serve se ele for socializado. Se não for socializado, não serve para nada, eu acredito. Né? Então, como é que você vai partilhar com as crianças as histórias? Como é que você vai perceber? Tem uma coisa de ouvir, tem umas coisas que é a imagem legal que a gente tem, né? Por exemplo, da Cristiane, a menina, ela fazendo uma roda de história com as crianças. Primeira coisa que chama a atenção das crianças é ela. Todo mundo quer pegar nela. Que menina preta é essa que está aqui fazendo uma coisa num lugar como esse? As pessoas ficam assim, do lado dela. Aí ela por cima vai contar a história e leva a boneca preta. Né? Aí tem gente que pega na boneca com medo. Né? A minha filha, só pegar minha filha, a Mora tem 8 anos, então ela tinha 3 anos, assim, sem incentivou ela com bonecas negras, não sei o quê. Mas ela andava na rua e me falava, que bruxa bonitinha, isso não é bruxa, é minha boneca. É assim, como é que pode? Né? Como é que você vai ter uma outra identidade? Primeiro, você já não tem muita dificuldade de contar no mercado. Quando você encontra o outro, é nesse contexto. Então a Cristiane ia contar essa história. Então levava, botar uma coisa de livro, começar a ler histórias, era isso. Para trabalhar um pouco essa coisa de identidade da história e fazer com que você tenha uma cadeia de conhecimento e busca de informação. Por exemplo, Cristiane dizia, meu nome é Cristiane, quem me deu meu nome foi a minha mãe, ela me deu isso porque o meu pai falou não sei o que, eu contava a história do nome. Aí apresentava a menina, né, a boneca. A boneca é Dandara, o nome dela é isso, porque ela não sei o que, não sei o que lá. Quem sabe o nome? Aí falava, se ninguém sabia, volta lá, pergunta a mamãe, pergunta o papai. Aí voltava um dia, o pessoal falava, meu nome é não sei o que, entendeu? Esse começo, interesse pela história, que o nome às vezes traz referência. Né? É bonito ou feio, mas assim, o que estava envolvido nessa construção dessa identidade, dessa primeira referência? Tem as coisas mais loucas, né? Meu pai que deu porque estava com raiva, porque o menino era Roberto, o outro tinha que ser Roberta, né? Mas tem outras coisas que vão estar junto com isso, mas era uma coisa que a gente provocava sempre assim. Como é que a nossa sala provoca um ir e vir de informações, uma circularização do conhecimento e da pergunta? Como? Onde? Por quê? Não é isso? Então só pergunte por quê. Ah, não, porque isso. Pergunte por quê. Por que esses deuses são assim, não sei o que lá. Era isso. Né? Eu me lembro que a gente fez uma matéria, não sei se você lembra disso, uma matéria para a TVE uma vez. E a TVE foi lá fazer matéria e os jovens griots contaram uma dessas histórias de criação do mundo da visão de chá. Então nesse dia lá tinha umas crianças lá e o pessoal da televisão chamou para fazer conta. E as crianças acho que não tinham ouvido a história, tipo, isso é macumba. Eles estão contando macumba e não sei o quê. Mas como aos poucos também eles foram tendo essa coisa da escuta. Como é? Por que é? Então, a gente sempre fez questão de marcar. Por mais que essa discussão ela tornou-se presente durante muito tempo, não era um grupo com identidade religiosa, não era, a gente estava mais para pensar como artista, como educadores, mas essa questão, ela estava ali por algum motivo que veio do grupo, que incômodo tinha isso, como é que a gente precisava transformar isso num outro lugar de beleza, né? Então assim, uma coisa que eu acho bacana, porque nós tem uma foto aqui, os jovens eram lindos, principalmente nessa coisa das matizes. Tem uma foto que o Marcos fez que eu acho linda, que pega eles vão assim, do mais negro retinto como eu, até pegar aqueles que eram mais mulatos e brancos. Todos assim, era bonita essa coisa da possibilidade da mistura. E tem uma coisa interessante, uma vez a gente foi convidado a fazer um espetáculo no Sesc de Copacabana. Então a gente fez uma coisa de uma roda de história, acho que uns 20 minutos que a gente tinha para contar. Então a gente fez um mix dessas histórias todinha.
E o SESC da Copacabana é aquela arena enorme, foi num festival de contação de história. A primeira coisa que aconteceu, que eu não esqueço mais, que a gente começou a trabalhar numa quadra era horrível de som para falar. Tinha que preparar, antes de começar, tudo preparado, bonitinho, para conseguir manter a voz de uma coisa seca. E lá tem uma cena em que a menina pega uma flor, joga no chão e faz pá! Caceta, que isso? Tomou aquilo. E o silêncio, aquela coisa lotada. Quando termina a contação, fomos lá fazer uma série, pegando um pouco dessa história da gente, quando termina, a gente termina com a música. A plateia desceu inteira. E teve algumas pessoas, tem um moleque marcante que lá dança e pede obrigado a gente por ter ido naquele lugar contar aquelas histórias. Vocês lembram dessa mulher que ela dançava, meu irmão, muito obrigado, vocês preferem aqui contar as histórias. Essa mulher depois continuaram convidando a gente, mas assim, muito marcante, né? A força das histórias, a presença, a beleza, principalmente assim, nesse momento eles estavam muito bem com eles, com a história deles. Isso foi o que mais nos chamou a história assim. E tinha uma boa... Esses caras... Tem vídeo desse tem um vídeo desse trabalho. Como eles estão bonitos e seguros. Aquilo tudo que era um pouco do incômodo, pronto, conta com uma leveza, com uma beleza, com uma dignidade. Tu olha para ele assim, quem diria que alguém não conseguia nem falar, e está todo mundo assim, dando tamanho, a dignidade quando você está falando daquela situação, daquele chá, quando você está, é demais. Esse vídeo para mim é tudo. Vou contar uma história rapidinho mesmo, porque eu vou ter que me ausentar por causa do horário. Nós fizemos alguns processos de seleção no SESC aqui de São João, né, em parceria com o SESC e tal. Era um local central, para a gente era interessante encontrar pessoas diferentes, novas dentro do município. E depois renovando o grupo. Renovando o grupo, depois que o grupo já tinha iniciado já há alguns anos. Aí, um desses processos de seleção, nós levamos alguns textos para que os alunos pudessem estar olhando e saindo. Aí nós já tínhamos feito uma bateria de 2 ou 3 semanas ali de testes, e sobrou um grupo. E uma das meninas, que chamava-se Maiara, chegou para mim e falou assim: poxa, olha só, Marco, eu quero muito fazer teatro. Eu sempre quis fazer teatro na minha vida e nunca tive oportunidade. Eu quero fazer parte disso. Qualquer coisa que você precisar eu faço. Eu quero estar dentro do grupo, eu quero estar ensaiando. Tal. Eu falei, pô, Maiara, bacana, tal, é legal a gente estar trazendo essa oportunidade para você. Tal. Para a gente vai ser um prazer ter você dentro do grupo. Era uma menina estatura média, negra, que falava bem, lia bem e tal, tinha um porte legal, tá bacana. Aí nós passamos o texto para todo mundo, para a galera poder ler. E eu pedi que as pessoas estudassem em casa um pouco o texto de Anansi, que é um texto até bem leve, tranquilo. Não tem muita referência sobre de religiosidade, tem uma referência mais a ver com a questão da cultura negra. Aí todo mundo levou para casa e tal. Num dia, na aula seguinte, ela veio chorando, aí falou, pô, Marco, eu vou ter que sair do grupo. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, eu fui ler a questão do texto aqui, e aqui, no caso, não sei se era o Anansi, um dos personagens falava Oxalá. E Oxalá, minha mãe falou que é da macumba. Aí eu falei assim, pô, mas não tem nada a ver, porque na verdade o texto não falando sobre a questão da cultura negra, o texto tem mais a ver com a questão da cultura, fala sobre a cultura africana, tem muitas outras palavras, o texto é riquíssimo, não me lembro nem quantas páginas tinha, mas sei lá, tinha umas 30 páginas, alguma coisa, tinha uma palavra que o personagem falava, Oxalá. E aí por conta disso, assim, tal, e chorando, pô, quero ir fazer tal, mas não tem como mudar. Eu falei assim, olha só, Maiara, eu te respeito muito, quero muito que você fique, se você quiser ficar nas oficinas, você fica, mas não tem como mudar o texto inteiro, porque você acredita, ou pelo menos sua mãe acredita, que a palavra Oxalá tem a ver com a coisa do diabo e que tem a ver fora da questão da religião. Então você pode ficar até na oficina, mas a gente não vai ter como mudar o texto permanece o mesmo. Aí ela pegou e saiu do texto e saiu também da oficina, não foi. Então assim, eu acho que tem muita coisa que a gente poderia estar conversando aqui agora, tem muita coisa que a gente poderia estar discutindo. Eu acho que quando você fala sobre o grupo Griot, não só o grupo em si, mas talvez a ideia que está circundando o grupo, tudo isso que está em volta do processo, né, do contexto, inclusive onde ele é formado, talvez o Griot na Bahia tivesse uma outra realidade, talvez não fosse mais do que um outro grupo que acontecesse lá. Mas num local onde predomina a questão de uma cultura muito religiosa, muito cristã, quando você discute um outro tipo de cultura dentro do processo, você não, simplesmente, eu não estou contando um grupo de teatro que fala sobre Chapeuzinho Vermelho, um grupo de teatro que está falando sobre Rapunzel. É um grupo de teatro que se propõe
a falar sobre uma outra coisa que não está no cotidiano das pessoas. Isso causa nas pessoas uma tristeza, causa uma mágoa, as pessoas se sentem ofendidas porque você está falando sobre uma coisa que ela não se permite falar. Isso para mim ela é muito ruim. Então acho assim, o grupo ele surgiu numa ótima hora. Não comecei a entender sobre a cultura negra, eu não comecei a entender sobre uma cultura diferenciada a partir do grupo. Eu já fazia parte de outros segmentos políticos, outros segmentos culturais que já discutia sobre esse perfil, mas eu acho que o Griot ele veio me trazer uma outra realidade cultural e veio falar sobre um outro processo que eu não sentia tanto na pele, tanto na carne, como eu comecei a sentir nos anos que eu percorri durante esse trabalho. Então, assim, para mim foi uma satisfação poder conhecer o trabalho, poder conhecer o César. Para mim foi uma satisfação muito grande fazer parte da companhia, né, de poder colaborar naquilo que eu pude fazer, tal, de conseguir entender alguns conceitos. Inclusive, até uma coisa interessante, assim, eu lia vários livros que o César passava, vários textos, quando ele trazia, eu pesquisava na internet, via várias coisas, e tinha algumas pessoas que ainda confundiam muito o que nós fazíamos com a questão da religiosidade. Em uma das apresentações que nós vamos fazer, uma pessoa que era da espírita perguntou se nós não íamos pedir permissão, porque no processo a gente estava falando sobre... me esqueci, o orixá os orixás das feridas. O Baluaí, né? Tinha até um outro nome, mas o Baluaí. A gente começou a falar sobre uma série de orixás, aí eu falei assim, pô, Marcos, eu acho que seria interessante você ir no terreiro e pedir permissão para poder falar isso. Eu falei assim, pô, a gente respeita pra caramba do que você está falando, para esse amigo que estava falando sobre isso. Mas, apesar de nós respeitarmos sobre o que nós estamos falando no conceito e na posição, na visão cultural e não religiosa. Imagina que cada vez que eu fazer uma peça que fale sobre a Igreja Católica, eu for na Igreja Católica pedir permissão para poder estar falando sobre isso, ou pedir desculpa a Jesus Cristo, porque eu estou citando o nome da Bíblia, citando o nome. E naturalmente nós vemos milhares de peças nisso na televisão, no palco, pessoas falando sobre a Igreja Católica, sobre vários perfis, sobre religião judaica o tempo todo. Mas se você fala alguma coisa sobre a religião africana, as pessoas já levam isso, que acham que você é espírita, que acham que você é umbanda, porque o preconceito está muito inserido em tudo essas questões. Acho que tem duas coisas do que o Marcos colocou ali, que só para dar uma pinçada, que eu acho interessante, essa coisa do impacto da referência cultural, né? Por que, só marcar isso, essa relação religiosa tornou-se importante porque era um tremendo calo, algo ruim para todo mundo ser visto dessa forma. Então ela acabou ganhando uma dimensão durante um período que foi também o seu processo de catarse, encontrar o que eu falei, aquela dignidade de falar disso com orgulho, independente de fazer parte ou não, quando o processo anterior era de muito preconceito, muita coisa nesse sentido. Mas teve essa relação cultural importante, até porque ele falou de Salvador. Também quando os jovens começaram a trabalhar isso aqui, eles começaram a transferir para o outro problema de lidar com isso. Dizer, não, mas o pessoal aqui não tem cultura. Então eles vão falar, como vocês viram isso? O pessoal aqui não tem cultura. Não, os jovens diziam isso. Não, porque eu vou fazer isso aqui. Não, aí, querendo se livrar das questões, dos preconceitos. Não, porque vão mostrar para as pessoas não têm cultura. Eu falei, bom, isso possivelmente a gente se inclui porque dizem mesmo da gente. Né? É essa relação. Por quê? Tinha essa coisa de trabalhar com os orixás, teve um período que ele estava avançado numa discussão de fazer alguma coisa que mais próximo de uma representação de verdade, que tinha uma gente que falava inclusive das meninas estarem de seios de fora, mas ser não sei o quê. Então essa coisa que mostrar era uma questão. Então tudo muito difícil, e quando ia fazer no início tinha uma dificuldade disso, até que surgiu um projeto que a gente participou junto com a FASE, que lidava com jovens e Fórum Brasileiro Social, e que eles foram convidados para ir para Recife, para levar o trabalho para Recife. Aí aconteceu primeira margem. Quando eles chegaram em Recife, que foram apresentar, que inclusive tem uma cena que eles cantam uma música em Iorubá, que todo mundo cantou, eles perceberam que tinha um outro valor cultural quando eles estavam nesse lugar de Recife, aquilo que eles faziam. Ficaram espantados. As pessoas foram falar com eles maravilhados, e naquela musiquinha, que era um trechinho pequenininho de uma música Iorubá, não sei o quê, possivelmente aqui seria um ponto de macumba, e que todo mundo cantou, os jovens, todo mundo tinha uma coisa muito forte, eles ficaram num nível outro. Isso tem um outro valor, né? Isso tem um outro. Então começaram a também reparar como é que é isso dos lugares, né? Porque tem uma coisa,
Conheço vários jovens aqui, que alguns foram parte do griot, que aqui não tem dificuldade, mas eu encontro na Lapa, no Jongo, encontro lá esqueci o nome da Fazenda Santa Isabel, quando tem coisa de jogo, encontro no Chorinho, não sei o quê. Então tem algumas questões aqui ligadas à cultura negra, que é isso, seja o que for, é macumba, é do mal. Vai lá para baixo, vira cult. Não é isso? Então aqui até capoeira já é um problema por causa do tambor, né? Você bater o tambor é uma coisa complicada. A gente tem um montão de tambor aqui de maracatu que a gente já fazia, é um horror para todo mundo, sem imaginar. Então, tem uma coisa que fica meio presa. Aí vai para o Recife, você toma um banho quando as pessoas pegam aquelas mulheres maravilhosas tocando essas alfaias. Aí tu vê, tô de bobeira, tô mentindo a fazer alguma coisa que tem esse tamanho todo. Então toma vergonha na cara e faz direito. Entendeu? Não dá, foi assim ótimo ter acontecido isso, que todo mundo voltou, caramba, é muito grande isso. E eu tô com essa pequenez para fazer porque eu tô com medo de algumas pessoas que têm. Então isso foi um dado. E outra coisa interessante, quando a gente montou o infantil, esse infantil que é a história de Anansi que o Marcos falou, ele não tinha nenhuma referência no texto direta que tivesse a ver com coisa religiosa. Tem uma cena que ele fala de mar, que a gente usa uma figura de Iemanjá e de Oxum para falar não sei o que, mas no texto não tem. E teve um dia que eu fui fazer uma apresentação que um professor levou uma turma de quase 40 crianças. As crianças adoraram o espetáculo. Depois ele voltou lá, César, as crianças desenharam, quero te mostrar. O que eles mais desenharam foi eu mostrar o Oxum, foi a mãe dessas crianças. Você não bota fora de casa que é tudo pequenininho. Então essa foi uma fase. Acho que teve uma outra fase importante do ponto de vista daquilo que os griots queriam dizer, foi quando apareceu muito a questão das meninas. A gente descobriu nas conversas, só para voltar um pouco da questão da minha história com isso. Eu comecei a trabalhar teatro aqui em São João porque efetivamente queria dizer alguma coisa e fui tentando ver como é que era fazer isso, mas eu não sabia nem o que era teatro, não conhecia conceito, nada disso, e fui pelas minhas militâncias nas comunidades de base, né? E até a ideia de trabalhar com textos de igreja e fazer jograis com textos de igreja e encenar não sei o quê. Mas depois de buscando informações, descobri, legal, tem muita gente que trabalha com teatro que usam jogos para teatro. Falei, bacana, né? Para interpretação, para não sei o quê. Aí descobri que esses jogos provocavam as pessoas falassem de uma série de coisas, independente da intenção que era aquilo. Aí comecei, se eu tinha uma peça que eu ia montar em 3 meses, eu montava em 1 ano, porque essas falas eram para mim a maravilha de encontro de pessoas e é isso. Então, em determinado momento dos griots, a partir disso, das brincadeiras, dos jogos, apareceu muito a questão que para mim eu imaginava que era diferente da questão que eu vivia com os meninos de rua, não sei o que era. Maior parte, principalmente das meninas, não tinha uma relação com o pai, né? Ou não conheceu, ou tinha brigado com a mãe, estava longe, ou tinha alguma crise não resolvida com o pai, também era uma questão, e boa parte delas tinha uma relação de violência doméstica, da mãe que apanhava do pai, um pouco esses quadros, mas era isso. Então isso começou da mesma forma que veio em determinado momento essa questão da religiosidade, começou a vir essa questão da relação da sexualidade, da relação com a família, da relação da violência contra a mulher. Isso começou a vir. Então a gente, obviamente, foi abrir o campo para que isso viesse e visse como é que foi. Aí a gente começou, para misturando ainda uma relação que vinha da identidade negra, de ler Nelson Rodrigues, e aí também já tem um pouco esse campo, foi abrindo leituras. Esse é um outro dado importante. Boa parte dos jovens aqui não gostava de ler. E depois a gente conseguia ficar 2, 3 horas lendo junto. Direto, sentado aqui lendo. Uma coisa também me deixou encantado. Com esse jovem que eu trabalhei a gente tinha uma casa de padres lá em Bicuí que alugava. De vez em quando a gente ia para lá, final do ano, para avaliação final, assim. Uma praia, uma casa de praia, a praia do lado, e um montão de jovens, quase 16, a gente passava a manhã inteira lendo. Lendo, texto, discutindo, caramba, assim, na boa, não sei nem... É isso, qual a programação? Tem que ler esse texto, que hora vai ser? Vamos ler de noite, vamos ler de manhã, mas assim, direto ali. Lendo e depois hora para discutir não sei o quê, e depois improvisar alguma situação que mais marcou no texto e tal. Então começou a aparecer essa questão. E a gente começou a pegar texto que trabalhava esse tema. E de novo, a mesma coisa, o mesmo processo. Abrir roda. Né? Se eu estou discutindo, a gente pegou aqui o texto para nós três discutir, que é interessante, tem a ver com a nossa questão como pai, como homem. Vamos chamar mais alguém que quer ouvir o texto, vamos ler junto. Depois conversar. Então foi ampliando. Então depois começou a ter uma série de mulheres aqui. Começamos a montar pequenas cenas. A gente montou a primeira cena brincando com a ideia de casamento. Então a gente montou isso, era uma coisa muito engraçada, porque as mulheres choram no casamento, não sei o que e tal, e tentando trazer isso. Então a gente fez isso muito legal. Era uma coisa mais teatro de rua, mais fanfarrão, de contadores num outro nível, não sei o que.
E essas questões começaram a vir e depois se montou um trabalho chamado As Viúvas, que era uma brincadeira, uma farsa, né, uma tragicomédia que falavam, né, que a gente sempre ficava lá dúvida se eram duas mulheres ou se era de uma mulher só, né, que ela imaginava que o marido tinha morrido. Para alguns diziam não, que ela de fato o marido tinha morrido, que ela matou o marido. A gente brincou até com aquele como é que fala? Aquele briefingzinho que usou aquele espetáculo, dizia, matou o marido foi o cinema. Então ela dizia, matou o marido foi o forró. Era um pouco isso, que era uma mulher que veio do Nordeste e tal. E ela começa, depois de tanta surra que tinha do marido, ela começou a imaginar que ele morria. Né? Então tudo acontecia num velório. Legal, para mim, começou a fazer aqui dentro. As pessoas vinham, elas eram recebidas ali fora, tomando um cafezinho, comendo um bolinho, e ninguém entendia nada. Quando elas entravam, porque ela entendia que elas estavam no velório. E a mulher estava chorando a morte do cara. E a cena toda era uma mulher com a vizinha dela, que era uma de cada lado dessa escada. Né? Ela via, embaixo era o defunto, elas ficavam chorando lá. Subiu na cerca, era fofoca, porque Dona Maria, não sei o que. E no final, elas acham, começam a falar que o marido traiu e que vai descobrir que não sei o que. E no final, quando elas saem correndo para dizer que descobriram, levanta a calcinha e uma está com a calcinha da outra. Ficava a ideia de que elas traíam com o marido, umas coisas assim. No final, terminava, elas estourando champanhe com a música Caetano, dizia que, né, não me venha falar da malícia de toda mulher e falar um pouco da mentira, da imaginação. Isso foi dando um pano para a manga que eu não imaginava que desse tanto. Eu me lembro que uma vez fez um espetáculo dentro de uma escola, de novo voltar às minhas questões com a escola, né? Porque ao mesmo tempo que tenta abrir, aí depois você vê que no meio do espetáculo é isso, né? As flores, as meninas batiam as flores às vezes com raiva do cara, depois estourava champanhe. Quando as mulheres estavam ávidas a discutir tudo aquilo, a professora estava preocupada que sujou a sala. Pelo amor de Deus, a sala eu limpo com a minha camisa. Eu passo a minha, falei isso uma vez, eu passo a minha camisa, não vai interromper agora, estou falando, por conta da sala estar suja. Eu me lembro que as meninas que faziam isso, elas ficaram assustadas, porque uma vez elas começaram a trazer um pouco da história dela e um pouco da ficção. Quando as mulheres começaram depois a falar depoimento da surra que ela levava, tem uma mulher, inclusive, chocou todo mundo, que ela falou que ela teve uma paralisia, um derrame, que ela estava parada, todo o corpo todo, e o marido dela ainda batia nela assim mesmo. E ela foi ficando cada dia pior, não sei, depois falando, ele conseguiu, e todas elas e tal, eram mais ou menos 60 mulheres de um projeto Mulher da Paz, a gente fazendo esse espetáculo para ela. Foi um espetáculo também que a gente viajou, chamaram a gente para ir para Bahia, e obviamente foram aprendendo um pouco dessas histórias, que tinham um pouco de imaginação, ficção, um pouco da história delas, do que elas viam, né, viveram de alguma forma, que também me surpreendeu, porque a gente falava muito dessa história, imaginando uma mulher de meia idade, mais velha, passando por isso, descobri que elas também viviam isso e viam isso entre meninas, entre elas, né, jovens, né, que a perspectiva é a mesma, você vai começando a criar esse ciclo, né, de repente aceitar que o cara tem violência, não sei o quê. Esse foi um outro ciclo muito forte do trabalho dos griots, que aí também chamou a atenção para dentro do griot, e tinha os griotes, né, era um pouco das meninas trazendo questões que eram importantes para elas colocar em cena e discutir. Qual é a grafia de griot? G-R-I-O-T-S, que na verdade... T-S. T-S, porque é franco, africano, né? Tem gente que tem um pouco a ver com português. Tem gente que fala... Depois que a gente começou esse processo aqui, foi em 2001, se não me engano, 2000, 2003, não tenho certeza. E quando foi por volta de 2005, o governo federal lançou um programa chamado Griot, que tinha uma perspectiva de ouvir, não pegou essas referências todas, ele pegou esse nome e tinha a perspectiva de ouvir os mestres populares, uma coisa que a gente trabalhou no meio do caminho. Só que essas pessoas trabalharam isso, era um pessoal de Lençóis Paulistas, Lençóis Baianos, se não me engano, e que não usa o griot, né, griot. Eles usam griot, que é uma forma de abrasileirar, que não, mas aí colonizado pelos franceses, não usar, mas eu aprendi essa referência com o griot, que ele fala tranquilamente griot, escreve dessa forma, e fala tranquilamente isso, né, que ele é francês de colonização, ele é de Burkina Faso, não sei de que, ele é não sei o que lá, é isso, ele fala dessa relação dele com o mundo. E aí tem uma coisa interessante, por exemplo, que o Sotigui fala isso, né, que tem uma coisa que as pessoas imaginam muito ali no seu universo, e ele foi ganhando o mundo com a mesma história, a mesma tendência de griot. E que o filho dele é cineasta, o filho dele foi trabalhar com a mesma ideia de contar a história, mas já usando a linguagem do cinema. De qualquer forma, ganha uma dimensão mundial.
E outra coisa bacana que ele fala também, não fala essa relação, por exemplo, tem a coisa do que é ruim da coisa da colonização, mas para um griot é sempre algo que é atraente você encontrar o outro. Tem algo para aprender, para descobrir, para se aprender de si mesmo do outro quando você se encontra. Né? Então não há um medo do outro que vem. Né? Você pode ter até as coisas, mas é sempre algo que te atrai. Uma coisa, pegando lá a história, quando a gente começou a trabalhar com as meninas, foi pegar uma história também que eu escutei do Sotigui de griot. Né? Então, a gente contava a história que movimentou lá essa coisa de começar, né? Tem uma coisa que a gente usou de referência de ditado africano, que usou lá muito com todo mundo quando começou, que provocava a galera a fazer. Essa coisa bem do jovem, você arrumar um jeito de provocar, e aí, quero ver o que a gente vai fazer com isso, dar um checkmate, uma coisa assim. Tudo foi um pouco assim. Que a gente usava uma frase que está até na página do livro, que diz o seguinte: até que os leões comecem a contar as suas histórias, as histórias de caça vão sempre glorificar o caçador. Não é isso? Então você tem que começar a contar as suas histórias, dizer a tua versão, senão vai sempre dizer que é o caçador que são o melhor. Isso era provocação, foi uma tradução no sentido. E tem uma história bacana, quando começou esse desejo das meninas de falar alguma coisa, eu contei uma outra história que o Sotigui contava, que era o seguinte: ele disse que certa vez tinha um cara que estava numa aldeia lá, e foi muito mal, deprimido, achando que era a pior pessoa do mundo, achando que ele não tinha possibilidade nenhuma, não era uma pessoa inteligente, interessante e tal. Ele estava depressão total, né? Eu diria aqui, como ele diz, diria no Ocidente, e ele resolve ir lá para o meio da floresta, né? Aí ele marca como griot. Estranho, porque em geral na África e vários lugares, quando as pessoas não estão bem, não querem ficar sozinhas, querem ficar no meio da comunidade, mas tudo bem, respeito o cara. Então o cara vai para o meio da floresta, lá no meio de tudo ele para numa clareira e aí fica lá meditando, largado lá, e de repente aparece o gênio da floresta. O gênio da floresta fala: meu filho, o que você tem, o que você precisa? Ele acha estranho, mas pega a oportunidade e fala: meu gênio, sabe o que é? Você é uma pessoa muito má, muito burra, sem nenhuma possibilidade, eu não quero acabar com a minha vida. O gênio falou: o que você precisa? Eu não sei, se fosse uma coisa para melhorar, para ficar mais inteligente, sei lá, 10 vezes mais inteligente, mais sedutor, mais forte, até poderia ser bom. O gênio fala: mas não é só isso que você quer? Ele falou: é. E o gênio faz assim, ele se sente melhor, até corporalmente, sente uma pessoa mais inteligente, mais sensível, mais... Beleza, aí, bom, já começa, bom, o gênio está ali, vou aproveitar. Eu falo: isso aqui se eu ficar 100 vezes, 1000 vezes mais inteligente, mais sensível, mais perspicaz, aí fica melhor ainda, né? Eu volto para a comunidade, todo mundo vai me olhar mais, me dar atenção. Ele falou: só isso você quer? Eu falei: claro, pode ser. Gente, pode. Fez assim, ele, melhor ainda corporalmente, ficou bem, já ia embora. Falou: isso aqui é essa, gente? Não é sempre que a gente encontra, você desculpa, eu vou abusar. Falou: mas diga lá o que você quer. Falou: se eu ficar 10.000 vezes, 100.000 vezes mais inteligente, mais sensível, mais perspicaz, mais sedutor, aí vai ser mais forte para eu dominar o mundo, todo mundo vai gostar de mim. O gênio fala: tem certeza? Mas é claro que ele vai querer essa oportunidade de contar o gênio. Falou: tem certeza? O gênio, aí ele falou: tenho. O gênio falou: olha, você pode não gostar, como eu não vou gostar? Mas é claro que eu vou gostar, mas não faça isso comigo. O gênio falou: tá bom, então fecha os olhos. Fez assim, ele abriu os olhos e virou moleque. Então eu contava um pouco essa história de provocação com as meninas, né? Aquela história que ele contava. Então é isso, muito essa coisa do sentido da provocação que levava à produção e principalmente as ações que a gente tinha. Todo o trabalho tinha uma série de ações. O tempo que o jovem tinha era o tempo do ensaio, o tempo de fazer contação de história nas escolas, né? O tempo que eles tinham para escrever projeto, que muita coisa que eles fizeram foi um pequeno projeto que eles conseguiram, como o Vídeo Memória Viva, né? Como no final um projeto todo de acervo de livros, tem um acervo enorme de livros com essa referência indígena e africana que eles conseguiram com o projeto. Teve a possibilidade de fazer várias viagens e para muito, essa viagem de Recife, tinha gente que nunca tinha saído nem de São João, não tinha saído nem de Caxias. E uma viagem curiosa, inclusive, que eles iam, como iam vários outros grupos, eles iam de ônibus. E depois, em cima da hora, fácil conseguir uma grana e levou todo mundo de avião. Mais ainda a surpresa para todo mundo. Então, assim, foi um momento de grandes possibilidades que eles fizeram. Quase todo lugar que iam também tinha uma coisa de levar os espetáculos para fazer. Acho que é um pouco isso a história que eu lembro. Institucionalmente, como é que se chama essa experiência, essa casa? Essa casa é casa de griot. Casa de griot. Um pouco maior, né? Quer dizer, não é só do jogador. A casa de griot, a casa de todo mundo que conta história, todo mundo que faz história, todo mundo que quer encontrar história.
Então é um espaço onde é usado pela comunidade, tem dias que tem dias que a menina vem para cá, trabalha com as crianças, e é o lugar de ensaio da companhia. A rotina não é todo dia? Não, todo dia não, até por conta da história que ele falava do projeto, né? Esse ano a gente segurou algumas coisas por conta de recursos que a gente está esperando confirmar para voltar a ter o tempo todo. Qual é a periodicidade? A Marília, ela vem terça, quinta e sábado. E sábado tem alguns jovens. Cessa Rua? Ou... Maria do Cessa Rua, que é uma educadora que vem trabalhar com as crianças, trabalhar com os adolescentes aqui. Agora a gente tem esse projeto que está para começar agora, que a gente chama de Pedalendo, né? Que é bicicletas de leitura, que são os triciclos que eles vão para a rua para contar a história na rua para as crianças. Ali tem uma cestinha onde eles vão colocar os livros e vão sair pela rua, tá vendo? Bota os livros aqui e sai pela rua, para junto com as crianças velhas, e começa a ler história com as crianças. Que aqui você pega à tarde, quase todo lugar que você vai tem um grupo de crianças brincando. Então a gente quer brincar e trabalhar com as histórias, com as brincadeiras, com os livros, claro, sem atrapalhar a brincadeira das crianças. E também fazer contação de história nas creches por aqui. Mas a ideia é de duas coisas: da oralidade, da contação de história, de inventar história, de escrever histórias, e de ler também, para que o objeto livro não fique algo tão... aquela coisa... Eu me lembro que tem uma coisa da minha infância que eu conto sempre, que é engraçado, que assim, quando eu era criança, na minha casa só tinha 2 livros. 2 livros do meu pai. A minha mãe era analfabeta. E tinha 2 do meu pai que ficavam escondidos dentro do armário. Um livro era A História de Dorian Gray, e o outro livro era A Cruz da Caravaca, mas a gente não podia ler, não podia nem mexer. De vez em quando a gente metia a mão lá e ficava levantando para ler. Eu lembro sempre quando eu abri o Dorian Gray, porque as coxas dela, não sei o que, mas eu podia ler. Isso era quando criança. Quando era adolescente, na minha casa tinha muitos livros de enciclopédias, que o pessoal vendia na rua, mas ele não era para ler. Ele era para ficar na estante para embelezar. Se no máximo você fazia era limpar os livros. Você não podia pegar os livros para ler. Então era sempre um objeto sagrado, não era algo para ser dividido como a minha filha hoje. Minha filha, ela pega, como a minha filha é maior também, né? Você pega livro e como brinquedo. Você vai pedir para guardar, você guarda o brinquedo, mas não é algo, não mexa, não entre, não faça, né? E com as crianças é isso, por exemplo, que a gente criou a metodologia, o trabalho, com a história é isso. Depois a gente fala o que quiser da história. Também não tem obrigatoriedade de você pensar, adivinhar o que o autor falou. Né? Você vai lá. Depois a gente descobriu uma coisa que era, a gente faz um trabalho, a metodologia deles, quando história, ele faz uma roda com as crianças para começar. Discute primeiro qual a importância da roda. Né? Essa é uma coisa também de uma referência dos griots. Por que é bom estar em roda? As crianças vão fazer outras coisas. Não é isso? Aí depois a gente pergunta, o que você conhece mais que parece roda, que parece círculo? Você não fala da lua, não sei o quê, fala coisa da vez. O trabalho é essa ideia. Para chegar a uma ideia de planeta. Né? E aí depois fala dos sentidos. Né? Quais são os nossos sentidos? Quem mais tem vivo nesse planeta da gente? Os animais, as plantas, como cuidar, não sei o que e tal. Né? Conta a história oral, fala do nome, e no final a gente pergunta a partir dos sentidos. Qual o cheiro dessa história? Qual o gosto que essa história tem? Né? Tenta trabalhar uma percepção mais ampliada. Depois até as pessoas vão falando simplesmente o que entendeu, mas que é legal você ver isso, que as crianças às vezes extraem uma coisa da história para contar o cheiro. Ou às vezes inventa. Que bom que ela inventa. A história tem cheiro de não sei o que, não sei, não, ela tirou isso, mas ela vai ganhando espaço dela de poder estar na roda e ganhar o seu espaço privilegiado de fazer esse depoimento, a sua visão. Não tem que dizer que não é, que não tem. Né? Mas vai sendo fortalecida, mas nem eu acho que tem um cheirinho, um cheirinho de amora, um cheirinho de batata, porque eu senti o cheirinho de batata, é tudo verdade, entendeu? Mas é um espaço, mas o que a gente quer é que ela se fortaleça para dizer a percepção dela da história, que às vezes ela está num campo, que não é simplesmente o campo, se eu entendi, porque o que fez isso e aquilo, mas assim, é um livro de encorajamento estético, encorajamento com a leitura, com a capacidade de criação que você tem, então um pouco... Que a gente viu muita coisa legal, que as crianças contam histórias, que é muito, que é até muito natural das crianças, né? Só que você vai inibindo, elas contam histórias, recontam histórias, tudo isso é algo muito... Né? E às vezes tem uma coisa que eles fazem de mediação, que é tentar juntar o todo e tentar dar uma ideia de como foi a compreensão de todo mundo sobre essa história. Um pouco isso. Fomos, né? Vamos.
Não, Diego, pode falar. Não, a última coisa, qual é a distinção entre a experiência de Queimados e a daqui? A experiência de Queimados, ela foi muito marcada em cima da coisa do circo. Né? Quer dizer, era uma escola, por assim dizer, de circo social. Todas as crianças lá lidavam com a ideia de trabalhar circo. A base de todo mundo era uma referência com técnica circense, né? Também se trabalhava com 100 crianças, né? Embora tivesse outras coisas lá que juntassem, mas essa referência deles. Que foi uma experiência também maravilhosa e tal, para mim no caso, inclusive, que foi uma coisa que eu comecei a trabalhar nessa área com crianças, nessa faixa de 7 a 10 anos. Depois, desde que eu fui para o César Rua, de adolescente para lá jovem, foi legal voltar um pouco para essa turma. Mas lá a gente teve dificuldade, eu mesmo me desencantei com a ideia de estar lá, porque primeiro que eu achava um absurdo você ter um equipamento daquele tamanho, enorme, uma lona, eram 5 lonas, uma lona grande, 4 lonas menores. E as pessoas que apoiavam achavam que só tinha que ter atividade das crianças aconteceu de 9 às 5, segunda a sexta. Você não conhece a Baixada, você não conhece a necessidade que a Baixada tem num espaço como esse. Então tem vários grupos, várias coisas que podiam estar aqui ensaiando à noite, no final de semana, e a gente vai discutindo como é que usa o espaço. Os grupos daqui produzindo junto com as crianças. Então ficava um elefante branco naquele processo. Isso é um absurdo, não é isso? E também tinha uma ideia lá, com a ideia dos financiadores que a gente acertou para ir para lá, que a ideia deles era trabalhar as crianças de Queimados que estavam na rua na Zona Sul. Ter uma ideia que eles voltassem para lá e ficassem lá. É uma possibilidade também, mas que você não vai chegar aqui, primeiro que você não consegue diferenciar as crianças da rua com as crianças daqui, tudo é muito igual. Todas são crianças da comunidade. Então você não vai separar isso, que não é possível. Outras, as crianças aqui estão sedentas por espaço, como é que eu vou dizer para eles que não? E outra, não quer dizer que as crianças estão lá, elas vêm para cá, não tem essa perspectiva de botar as crianças aqui para poder fazer esse papel de limpar a rua lá para cá. Se querem vir para cá, legal, né? As relações aqui são outras. Então, era isso. Acabou que depois teve uma participação grande das crianças da comunidade, grande. Mas tinha umas coisas que dificultavam para a gente resolver. Esse processo todo também que a gente viveu, em alguns lugares que a gente plantou circo, lá em Queimados a gente implantou em Paciência, implantou na Maré, não sei o quê, sempre tem um momento que a gente diz, não, a gente tem que implantar, discutir e depois deixar, porque depois vira confronto do ponto de vista da visão que a gente tem de arte, da visão que a gente tem pedagógica. Né? Aí não dá certo, a gente acaba ficando uma briga, então é melhor a gente saber que tem um tempo, a gente de alguma forma tenta contribuir, depois cada um vai levar o seu caminho. Mas mesmo a experiência de Queimados, a experiência de Paciência, a experiência que a gente montou de circo social aqui, com a experiência do Griot, para mim remonta a algo que tenho absoluta certeza, o nível do potencial que tem as crianças que estão aqui pela Baixada e o crime que é feito com elas por você não ter estrutura para que elas desenvolvam o seu potencial. Aqui, numa instituição aqui perto que a gente desenvolveu o circo social, a gente descobriu uma menina interessante que o nome dela é Lohane dos Santos. Ela hoje é atleta do Flamengo. Isso é uma coisa interessante. Lohane chega lá e começa a fazer, como todas as crianças, acrobacia. Então dá salto isso aqui. Aí passa uma semana, as crianças estão dando um salto para trás, Lohane dá 3. Aí passa você, começa a dar flick, fraco. Aí as crianças dão um problema e a Lohane dá 4 e fica com essa cara, não tem mais. A gente falou, essa menina chama a mãe dela, a coisa mais interessante. A mãe dela, depois ela gravou um vídeo pra gente quando a gente foi fazer aqueles vídeos. A mãe dela falou, quando me chamaram eu falei, minha filha já fez merda. Não sei que ela anda arrumando por lá, que estão me chamando para chamar a atenção. Mas, olha, essa menina é muito boa, tem que tentar fazer alguma coisa com ela. Dá no limite, a gente não consegue ensinar porque ela já passou, todo mundo é melhor que todo mundo aqui. Aí, primeiro ficou assustada, a ideia dela é outra. Me chamaram lá na escola, vão falar mal da minha filha e fez alguma besteira. E aí depois lá, tanta gente falar, o menino que dava aula de futebol, conhecia alguém no Vasco, levou ela pro Vasco. Levou ela pro Vasco, passou um mês no Vasco, alguém descobriu e levou pro Flamengo. Depois ela foi começar a disputar campeonato, nem sei onde ela está hoje. Foi embora. É muito forte, principalmente as questões que começam a partir da relação com o corpo. Então por isso que o circo funciona maravilhosamente bem. Agora é criminoso isso, né? Você cada dia tem menos rua, protegida com condições, você tem algumas instituições que estão reproduzindo o espaço da escola, no sentido da capacidade, da liberdade, da criação, da experimentação, né? O tempo todo é a coisa da contenção do corpo. Tem um outro,
uma interessante experiência de Queimados, que é o Alex. O Alex hoje, ele estava no Afro-Reggae. O Alex era assim, lá no circo de Queimados, era um terreno baldio grande que a Vitor limpou. Então assim, tinha uma lona grandona aqui no meio, 4 lonas em cima, tinha uma escada com quase 30 degraus. E o Alex, mais o outro que eu não lembro o nome, era aquele que o tempo todo provocava metodologicamente, que a gente queria fazer uma coisa que não tivesse uma relação da escola, mas tivesse alguma coisa de escola, de ensinar, não sei o que e tal. E o Alex começa a aprender a andar de monociclo. Ele e o outro menino que me fugiu o nome agora. Começa. 2 dias depois, estou brincando de pique com o monociclo. Aí o que a gente faz? De quê? De pique com o monociclo, correndo atrás do outro monociclo. O que a gente faz? Bom, ele está treinando, ele está fazendo isso e tal, de pique. O que a gente faz? Passa 2 dias, está o Alex subindo o monociclo às 20 escadas. Na outra semana, tinha uma rampa enorme, o Alex sobe o monociclo e desce o monociclo na rampa. Para piorar, um dia ele pega o menino e diz assim, sobe o perna de pau que eu vou descer e vou passar para ele barar a sua perna. Assim, a gente não dá mais conta dele, é melhor que a gente pra cacete. Não vou ficar aqui o tempo, não faça. É muito bom. A maior parte que a gente viu foi isso. Alguém que era melhor do que a gente. Que medida que você dava condições, cara, você tem que criar as condições para ir embora, porque a gente não vai dar conta, vai ficar bancando. Os idiotas que dizem, não faça, segura, não sei o que, e a gente nem se diverte, porque é muito engraçado as coisas. Mas era assim, no meio daquela loja, gente vinha ele com o monociclo. Atrás do pegar! Então eu vi muito mais isso. E vi muito mais, quando eles sofrer muito, era as crianças indo para casa e não tendo retorno da família. Mas besteira. Nada. Você é burro, mesmo que você vai conseguir ser burro. E a mesma coisa da escola. Então a tentativa de tentar integrar esses atores para ter um outro olhar sobre essas crianças é uma coisa que tem muita dificuldade. Né? E em geral as crianças vão cada vez mais limitando o que fazem. Né? Vão cada vez mais decepcionando, porque na verdade, embora a gente até tente fazer isso lá no Trabalhante, eu acho que a gente também tem uma série de falhas como educadores, de incentivar que vá além, né? Mas é isso, o tempo todo é uma escuta de não pode, não vai, esse é o teu limite, não é isso? Tente dar um jeitinho para a sua vida ser mais normalzinha possível, mas o potencial é fora do comum. Eu me lembro que viajei uma vez para a Europa, as pessoas ficaram bobas com o que via as crianças fazendo. Sem tentar discutir a questão do cuidado ou não cuidado, que lá eles têm um super cuidado com as crianças, né, quase de vidro, e aqui a gente tem cuidado, mas as possibilidades delas são muitas, mesmo de meninas que só vêm água, quebra a perna, acerta, não sei o que, então elas têm uma relação de corpo com a vida outra. Né? Isso, o pessoal ia para cá com uma técnica de, por exemplo, de pegar as crianças para elas subirem com uma perna de pau. Dessa altura, 70 centímetros, nós teríamos que subir na lata. Eu falei, subir na lata eu acho importante do ponto de vista cultural, de pegar aquela brincadeira de sapatinho de lata, mas não com uma técnica de lata para depois de 2, nada, você bota nos 70 que ela vai na hora, sobe, dá uma voltinha, daqui a pouquinho tá. Tem isso, né? Tem uma possibilidade de se jogar mais, que isso também você vai ver às vezes exagerado de risco dos meninos que estão na rua. Então essa comunicação do corpo com a vida, com o transporte, é muito forte. Eu fico olhando minha filha hoje, assim, lá, outro dia eu fico olhando na telha, subi em árvore. Tô cheio de medo, não sei o que, mas que experimentam isso aqui, a gente deixa o portão fechado, as crianças pulam o muro, vai vir pra cá pegar a bola e brincar aqui dentro. É isso. Aí as crianças que fazem isso, no dia que ela vem aqui, eu vou dizer pra ela que ela tem que ter não sei o que, por exemplo, perto de pau, que nada. Claro que eu vou lidar com ela com a relação do cuidado, mas a relação de cuidado não pode ter uma perspectiva que iniba o potencial que ela tem. Imagina, se o Alex, a gente fica, né, fazendo isso com o Alex, ele não faria o que faz hoje, né? Tá na Afro-Reggae, foi um dos primeiros aqui no Brasil que começou a trabalhar aquela perna de pau que pula. As pessoas pegam umas coisas tipo um negócio, ele faz isso, foi fazendo aquela abertura da Copa do Mundo, era o único que fazia essa perna de pau. Porque uma pessoa trouxe da Europa, ele viu, achou, pediu para fazer, e o cara que trouxe não sabia fazer ainda. Ele pegou na hora, fez. E tinha outra coisa bacana do Alex, essa coisa do ser notado. O Alex descobriu, quando ele começou a gostar do monociclo, ele foi numa casa de bicicleta, o Alex vendia bala na rua, né? Lá em Queimados. Até pouco tempo ele descobriu que ele estava fazendo isso, trabalhando dia do 5, mas ele vendia bala no trem. Vendia bala. E ele juntou o dinheirinho e foi numa casa de bicicleta e pediu pro cara pegar uma roda e fazer um monociclo.
deu um jeitinho lá, né? Pagou a grana, o cara pegou a roda, juntou, botou o cílio e montou o monociclo. E ele começou a ir da casa dele, sei lá, uma distância como daqui no centro de São João até o centro de monociclo. Ele falou, cara, todo mundo olha pra mim agora. Aí que ele adorava, coisa de ser notado, né? Que ele começou a ser notado, ele fazia isso antes. Era um qualquer, mas atravessar queimado, subir aquele viaduto que atravessa, de monociclo, tirando onda, aí que todo que ele queria. Isso também é a possibilidade de você sim, ganhar ou ser visto, né? Não ter o potencial. É muito bacana essa coisa de alguma cidade. Então eu lamento muito isso. Quer dizer, toda a minha história de brigo pela Baixada, quer dizer, hoje está morando nessa rua, lá. Mas muitas das pessoas que eu encontro, de financiadores, eu procuro muito ver esse trago para a Baixada. Atualmente você trabalha com todas as crianças aproximadamente. Lá nessa rua? Aqui, não, eu tenho vindo menos aqui. A Maria trabalha com umas 40 só, em função desses limites que a gente tem. São todas crianças muito próximas, né? Essas 40 crianças. São, e a maioria desse universo aqui perto, dessas ruas aqui. Que é isso, né? Como a gente não tem, esse ano não tem uma quantidade de 25 a sexta, tá aberto, é isso. Tá lá, de repente tá lá, porque fica sempre esperando que a gente vai ter magias, né? Então aparece alguém, e é isso, quem tá acostumado aqui, isso acaba conhecendo, o César, deixar a prancheta lá em cima, é isso que é essa relação que eu acho bacana. Até no projeto eu escrevi isso, né? Dessa relação, por exemplo, tem um potencial enorme, sei que fim de semana a rua tá cheia, né? Ali as pessoas botam som na rua, tem gente que faz um churrasquinho, grande potencial de você fazer um trabalho de criança. Eu me lembro que quando a gente chegou aqui, a gente pegava sábado, vinha pra cá e botava as crianças na rua batendo na perna de pau. Aí não chupa todo mundo, né? Porque a gente ficava, também gostava de se exibir, né? É isso, vai treinar primeiro, que também era melhor, porque o chão lá tá melhor do que aqui dentro. E eu pelo menos acabar de ajudar mais gente ainda, ficar todo mundo bobo com as coisas, é isso. As crianças ganhavam o destaque que merece, né? Todo mundo ali fazendo coisa, mas elas atravessando. Andava a rua inteira, subia e descia de pé de pau, tirando uma onda. Mas eu acho isso, então o tempo todo eu fico tentando ver de recursos para cá, porque eu não quero muita gente que tem algum tipo de apoio, quer também apoiar o que está lá no centro do Rio, porque dá mídia com facilidade, todo mundo chega perto e aqui fica mais difícil. E aqui tem esse buraco enorme, que eu falava contigo outra vez, que é essa entre-safra cultural, né? Tem momentos, eu participei do Grupo Ocaso, como eu falei, acontece um montão de coisa, tem período que para tudo. Por falta de recursos, porque as pessoas têm um momento que elas vão para outras coisas mesmo e não fica uma base, né? Pegar essas crianças agora, quem está vindo aqui com 8, 9 anos e trabalhar até lá é muito legal. Seria muito bom ser um projeto de qualidade que envolve essa cura de arte, de cultura. É o meu sonho ter um espaço de formação, um projeto há pelo menos 5 anos, para ver o que sai de potencial por aqui. É muito, muito, muito grande. E com certeza esse espaço ele tem um grande potencial de melhorar o desempenho na escola, melhorar tudo isso. Porque na verdade eu acho que um pouco do baixo desempenho, independente do problema metodológico da escola, é um lugar onde as crianças, na verdade, as pessoas não têm muita expectativa com elas, que é mais que elas saiam, não esperam nada delas, não trocam nada com elas no sentido de valor que tem, né? E elas não têm em outros lugares fortalecimento suficiente para enfrentar essa relação de expulsão abortiva da escola, né? Você tem condições, você vai ter que enfrentar, vai saber os mecanismos e vai passar por isso, né? Então, processo de leitura aqui a gente viu como as crianças avançam com pouco tempo. Mesmo, começa a avançar, querer ler, querer escrever, escreve, tem muitas histórias escritas para as crianças, começaram a ler, começaram a escrever as suas próprias histórias, bem. Mas, diga, Silva, o que mais? Não, você que sabe se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que na coisa dos griots que eu lembro. Aí eu acho que teve uma coisa bacana também, que fechou um pouco o processo dos griots, foi que a gente conseguiu um apoio de uma entidade da Espanha, chamada Promenor, que pagou a bolsa de universidade uns 4 deles. Pagou. Então aqui a gente foi fazer psicologia, que foi fazer educação física, foi fazer dança, foi fazer serviço social que se formou ano passado. Não, serviço social, e tem uma que ainda está recebendo bolsa, que no quadro não vem mais aqui porque trabalha, está fazendo faculdade, que está fazendo produção cultural ou eventos na Estácio, pago por essa agência. Aí todo mundo meio que tem um lado bom, que foi do caminho, tem um lado ruim também, você tem que se fazer outro tipo de ideia, reunir de novo. Mas o tempo todo essa preocupação, que não é só com a questão estética, a produção artística, é com o sujeito como um todo, como é que está na vida, se está bem, o que está pensando, o que a gente pode facilitar dos contatos para que você
né, vá descobrir outras coisas, vá fazer outra coisa, né? Quem definiu pela arte é esse, que vai fazer dança definiu o que é isso. O menino está fazendo dança lá na universidade e está com a Débora Coke. Foi isso, foi de fato acreditando que pode, foi descobrindo os buracos, foi, né? Que obviamente que ele tem uma safra enorme, que eu te falei também, né? Que a família tudo apoia, que vem fazer arte, né? Porque acha que é uma coisa salvacionista, para não virar bandido. Sempre digo que é sacanagem com os bandidos, parece que o cara não tem nenhuma tecnologia, não existe nada de ninguém, pô, sacanagem. Eu não teria muita competência, sou muito pro lado frouxo para ser bandido. Ia ficar tentando conversar com todo mundo, não ia dar certo não, porque vai lá e dá porrada e mata logo, então é sacanagem. Então tem um apoio da família de todo mundo um pouco nesse processo, né, que parece que você fica ali, não sei o quê, mas quando vai chegando uma certa idade, nós tem que fazer alguma coisa séria, tem que trabalhar, tem que buscar um lugar de fast food aí para você trabalhar, para ser alguma coisa na vida. Porque você não tem, por exemplo, aqui que é uma coisa que eu gostaria, tem algo de potência para ver. Quem está interessado na área cultural, você tem instrumentalização capaz de você enfrentar um mercado, como todo mercado, que tem dificuldade. Né? Para quem de fato, não. Agora tem o Cefet lá em Miló, que trabalha com formação de produtores culturais. Então, assim, você tem que ter uma condição para quem quer trabalhar de fato. No Grupo Ocaso, muita gente foi fazer Martins Pena, teve gente que foi fazer Unirio depois. Né? Quem definiu também, que eu participei desse período de 88. Não, aqui em São João. Oi? Aqui em São João. Isso. Que foi de 88 mais ou menos a 94. É isso, muita gente foi para a Unirio, né? E era interessante, depois eu encontrei um cara que falava que os senhores chegavam lá muito bem, com pique, não sei o quê. Alguns foram fazer o Unirio e estavam assim. Trabalhar com essa galera que tem um potencial, conseguir empurrá-los fora desse sumidouro de talentos que tem, que olha, você agora tem que ser uma pessoa normal. O Marcos falou sobre brincar com o pessoal, essa coisa dar certo, né? Eu falei, quem dá certo na vida é quem morre, a vida é para isso. Isso, você tem que viver. Dá certo, parece que a vida acabou, né? Tudo deu certo, acabou, então vai embora. Então não tem que dar certo na vida, você tem que viver da melhor forma, fazer, desfazer, não sei o que, dá certo e acabou. Então não tira isso como pretensão de vida, porque deve ser uma merda isso. Mas essa coisa de quem conseguiu romper isso, né? Eu me lembro do próprio Fagner também, que era uma coisa muito da família, não faz isso, não faz aquilo que não pode. Aliás, para fechar, tem uma coisa gostosa que eu vou fazer agora, eu vou para a Europa agora. Eu vou para a Alemanha, vou para Viena, vou a Londres e vou à França. Eu vou numa cidade de Londres, da Alemanha, vou numa cidade de Londres e vou numa cidade na França ficar com meninos que eram de rua, dessa rua. Ficar na casa deles. Estou esnobando assim, de felicidade assim. E vão me sacanear, né? Então, vão me bancar, né? Porque eu ia só lá fazer uma visita lá que me chamava, visitando da Alemanha, Marcelo, vem aqui, não sei o quê, você pega trem, explicando, tirando onda com a minha cara. Mas eu feliz da vida, entendeu? Tá lá o Zumbaí, em Paris, tá o João. Mas não são meninos daquela época que eu estava lá, não? Não, são depois. Da tua época tem um negro da Bahia que está lá ainda, que é professor lá. E na tua época talvez tenha o Rodrigo que está na Noruega. Esse eu não tive contato, não, também não vou até lá em cima. O que é que ele faz na Noruega? Ele tem 2 escolas de circo. Ele já casou também umas 10 vezes na Noruega e também é malandro. Além de ser bom, ele também dá o jeito dele, que é o jeitinho malandro dele, se dá bem aqui e ali, né? Mas é isso, bacana. Esse pessoal que foi, tentou uma outra coisa que aí vai tirar onda com a minha cara. Eu acho que eles tiraram onda, porque o Coelho também que foi. O Coelho talvez seja do teu tempo, que jogava capoeira, cantava capoeira, que é maravilha. Aí foi para São Paulo, trabalhar lá, na época ele trabalhou com o Marcos Frota, depois foi para outro lugar, veio lá pra cá, veio aqui, vou te mostrar o negócio. Aí me chama lá fora aqui, pega aí, cara, pega aí. Chegou esse de mim, chave do carro, o maior carrão, não sei nem o que arrumar. Essa cara, roubou onde isso, camarada? Quer me chamar? Isso, eu comprou, eu tenho prazer de ir lá e de mostrar, isso é bacana, né? Conseguiu romper essa coisa do você só vai até aqui. Esse é o nome, parece que alguns, né, de alguma forma entendem que o teu destino está selado, porque tem um momento que todo mundo vai dizer, acabou, foi até onde tem que ir, você precisa romper e aí tem... Mas é bacana, todos eles estão tirando onda com a minha cara, estão todo mundo falando minimamente inglês, não sei o quê, estão bem,